Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana e esse é o canal Brasileira no Egito. E hoje nós vamos fazer um tour pelas ruas do Egito exatamente no mês do Ramadã. Vocês vão descobrir tudo sobre o Ramadã no vídeo de hoje e principalmente o mais importante e mais interessante, como que ficam as ruas do Egito e como que ficam a vida dos egípcios muçulmanos durante esse mês extremamente sagrado para o Islã. O que de fato é Ramadã? Muitas pessoas acham que o Ramadã é o jejum, ou que Ramadã é a ação do jejum, ou que é um festival, ou que é um feriado, como se fosse um Natal ou uma Páscoa. Mas só que não. O Ramadã, na verdade, é o 9º mês do calendário islâmico, que é diferente do calendário solar gregoriano que a gente segue no nosso dia a dia, na vida normal. Esse calendário islâmico é baseado nas fases da lua. Até por isso vocês conseguem ver que um dos maiores símbolos do Ramadã e um dos símbolos que a gente sempre vê nas mesquitas, por exemplo, é uma lua. Ele tem apenas 354 dias. E isso leva o Ramadã e todos os outros meses do calendário a terem datas diferentes todos os anos. Neste ano, o Ramadã começou em 13 de abril e ele vai acabar em 12 de maio. E durante todo esse mês, os muçulmanos seguem diversas tradições religiosas, justamente porque este é o mês mais religioso e mais importante para o Islã e para os muçulmanos do mundo inteiro. Porque eles acreditam que foi exatamente no mês do Ramadã que o profeta Muhammad recebeu a mensagem do Alcorão através de um anjo chamado Gabriel. Eles fazem jejum, eles se abstêm de diversas coisas e a gente vai falar um pouco mais desses detalhes no decorrer do vídeo. Vamos lá? E com a chegada do mês do Ramadã aqui no Egito, começam a acontecer algumas tradições. E a mais importante e mais relembrada é o jejum. E esse jejum não é apenas físico, mas ele é físico e espiritual principalmente. A parte física é em relação aos alimentos. Eles não podem ingerir nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de bebida, exatamente nada, desde o nascer do sol, que é quando acontece a primeira oração do dia, que é o Fajr, até o pôr do sol, que é quando acontece a 4ª oração do dia, que é a Maghrib. Para quem está em dúvida aí, pensando que pode beber água, que pode, sei lá, tomar alguma coisa, um suco, comer uma frutinha, não pode nada, zero. E a parte espiritual do jejum é basicamente se abster de fazer certas coisas que podem ser consideradas pecado, que para o Islã se chama haram. Então eles evitam cometer harams e eles também evitam fazer coisas que podem ser consideradas ruins. Não necessariamente são pecados, mas que podem os afastar da parte religiosa, podem os afastar de Deus ou qualquer coisa do tipo. Então, só para vocês terem uma noção, os casais, até casados, eles evitam ter relações durante o dia. Eles só fazem relações depois que acaba o período de jejum. Entre diversas outras coisas, como falar palavrões, escutar música alta, fazer festa, as pessoas nem costumam casar durante essa época do ano. Então, os halls de casamento, as bailarinas de belly dance, as festas, tudo fica fechado e só volta a funcionar com o fim do Ramadã. Durante o Ramadã, os muçulmanos têm basicamente 2 refeições, que é o iftar, que é a refeição que eles têm para quebrar o jejum, que é como se fosse um almoço, e eles têm uma outra refeição, que é o suhur, a refeição antes de começar o jejum, e é como se fosse um café da manhã. O iftar, eles têm mais ou menos às 7 horas, 6 horas da noite, e o suhur é mais ou menos às 3, 2, até 4 horas da manhã, que é quando eles começam a jejuar. E como eles ficam basicamente o dia inteiro sem comer nada e sem beber nada, eles precisam repor essas energias.
Como que eles repõem essas energias? Comendo muito, comendo principalmente alimentos que têm vitaminas, que têm muitos nutrientes, proteínas, etc. Essa daqui é uma das bancas feiras de Ramadã. E tem muitos alimentos típicos dessa época. Por exemplo, a tâmara. Olha aqui, ó. Você vai encontrar tâmara de tudo quanto é lugar e tudo quanto é tipo. Tem tâmara do Egito, tem tâmara da Arábia Saudita. Eles acreditam que a tâmara, aliás, isso é cientificamente provado, é um alimento que tem muitos nutrientes, ele é muito benéfico para a saúde das pessoas e por isso eles gostam de quebrar o jejum com uma tâmara. Thank you. Olha aqui, ó. Eu vou perguntar para vocês qual que é o preço, porque eu sei que no Brasil tâmara é muito caro. Ahmed, Tala. Can you ask him how much is the tamara, because in Brazil it's very expensive. We want to know how much it is. Here is 80 pounds. And how is the weight? It's 1 kilo. 1 kilo, 80 pounds. Yes. So it's like 20 something reais, 30 reais. It's like 30 reais. Gente. And there's many kinds, like have many 7 kinds of tamaras. 7 kinds of like tamara. Like this one is 15 pounds. 20. O quilo. 25. 1 kilo. 1 kilo. Gente, é muito barato. É muito barato. E é muito boa, de verdade. É muito barato. E eles também têm outros alimentos que são super típicos dessa época, como por exemplo, as castanhas, as amêndoas, as nozes. Eles gostam de fazer muitos doces com esses alimentos e também com as frutas secas. Pra mim, lembra bastante o Natal. Mohamed é muito gente fina. Ele tá mostrando a banca dele pra gente. E aqui, ó, tem muitas frutas secas. Aqui só, essa parte toda é só de frutas secas que eles usam para fazer doces, eles usam para fazer sobremesas, para fazer pratos típicos do Ramadã. Brazil is good. Shukran. Thank you. Thank you. What's your name? Luana. Luana? Yes, Luana. Luana is good. The black pepper أنا بشتغل عطار. He's working spices. Ah. وبيجي لنا الفلفل And البرازيلي. he have black pepper from Brazil. Oh, really? black pepper. Is good. Or black pepper is good. Black pepper is good والبني برضه. And coffee. Our coffee is the best. The best. Yes, the best coffee in the world. Gente, olha só que legal. É quase meia-noite e as pessoas estão começando a se preparar para o suhur. Como eu falei para vocês, o suhur é como se fosse um café da manhã. Então eles começam a comprar comida de café da manhã. Eles vão comprar pão, comprar queijos, comprar fulho e comprar também picles. O povo para gostar de picles. Olha só essa loja, só tem picles. Se liga. Aqui é limão, right? Limão. Onion. Cebola. Gente, isso aqui, por incrível que pareça, é muito gostoso. Aqui tem azeitona. Olive mix. Aqui é um mix de couve-flor, de pimenta, cenoura, pimenta, limão. Olive. Gente, isso aqui é muito gostoso. A gente come com casca e tudo. Comenta aí se tem na cidade de vocês. Aqui tem nabo. Cucumber. Pepino. You know this is like Couve-flor. and they have cheese. E tem alguns queijos aqui também. Eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro isso aqui. É muito gostoso mesmo. Muito bom. E aqui nessa rua tem outros tipos de alimentos também que eles vendem. Aqui tem temperos, aqui tem queijos, tem tudo que eles usam para fazer esse suhur. E com
a chegada do Ramadã também acontece uma revolução aqui no Egito. Vocês podem ver que todas as ruas estão extremamente decoradas, com luzes, com tecidos que lembram, com estampas que lembram o Ramadã, tecidos coloridos, tudo fica muito colorido. Todos os lugares começam a tocar músicas religiosas de Ramadã, tem músicas de Ramadã para crianças, exatamente igual ao Natal, como por exemplo no Brasil, a gente tem músicas de Natal, tem jingles de Natal e etc e tal, nas escolas, é a mesma coisa. Oh my god. Gente, é tanta luz que eu tô até tonta. Não. Gente. E só para vocês saberem, no ano passado, por conta do coronavírus, aqui no Egito estava rolando um lockdown. Estava tudo fechado, as mesquitas também estavam fechadas e isso mudou muito a rotina de Ramadã que eles já estavam acostumados. E também impactou muito no mercado, porque com a chegada do Ramadã, todo mundo começa a comprar muita coisa. Eles começam a comprar roupa nova para visitar os familiares, começam a comprar presentes, compram muita comida, muito doce, porque como eles jejuam o dia inteiro, eles querem comprar comidas gostosas, fazer receitas novas todos os dias, e isso acaba esquentando o mercado em diversos setores. E esse ano, como nós estamos mais em lockdown, como vocês podem ver, eu tenho a sensação de que tá tudo 3 vezes mais decorado, 3 vezes mais animado. É como se fosse assim, eles tivessem retornado com tudo também para conseguir esquentar o mercado de novo e conseguir trazer as pessoas para comprar mais produtos. Tá todo mundo muito empolgado com essa data e isso refletiu bastante nas ruas aqui do Egito. Apesar deles fazerem o jejum desde o nascer do sol até o pôr do sol, isso não significa que a vida deles muda não. Porque mesmo jejuando, eles continuam indo para a escola, continuam estudando, continuam trabalhando. Algumas empresas acabam fechando mais cedo, 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, mas no geral tudo funciona exatamente como todos os outros dias. Apenas uma coisa que talvez mude, principalmente para quem não é muçulmano e vem morar aqui ou vem passar férias aqui, é que muitos restaurantes vão estar fechados, já que não tem cliente para comer durante o dia. Todos os restaurantes, a maioria deles e alguns locais que vocês vão encontrar alimentos, ou vai ficar aberto durante a noite. Os muçulmanos têm 5 orações obrigatórias todos os dias da vida deles, que é Fajr, Dohr, Asr, Maghrib e Isha. E durante o Ramadã eles têm mais 2 orações extras, então acaba se tornando 7 orações por dia, que é o Tarawih e o Tahajjud. Essas 2 orações acontecem depois do Isha, que é quando é noite. É mais ou menos entre 7 horas e 9 horas da noite. E eles têm uma duração maior também. E todo mundo prefere fazer essa oração na mesquita. E no passado, como não existia energia elétrica, não existia luz elétrica, eles tinham alguns problemas para conseguir chegar até a mesquita durante a noite. E para facilitar esse percurso e permitir que todas as pessoas tivessem acesso à mesquita para fazer essas 2 últimas orações, eles criaram uma tradição de preencher todo o caminho até as mesquitas com lamparinas de óleo ou com lamparinas de vela, e a lamparina acabou se tornando também um símbolo do Ramadã. Sempre que tem Ramadã, você vai encontrar lamparina de decoração, lamparina nas lojas, chaveiros de lamparina, as pessoas se presenteiam dando lamparinas para as outras, e também por conta disso que você vai ver tantas luzes nas mesquitas, nas ruas, nos mercados. O Ahmed está tirando uma foto para a senhora que ela está super feliz. Thank you. Welcome! Peach. Eles gostam de quebrar o jejum também com frutas. Eles precisam consumir frutas para também repor as vitaminas e principalmente a água que eles não podem tomar durante o dia. Então as frutas ficam tão lindas, tão bonitas nessa época do ano, nas lojas, nas feiras. E tem umas frutas um pouco diferentes. Eu não estou acostumada a comer goiaba branca. Eu sei que no Brasil tem, descobri que no Brasil tem. Aqui as goiabas que a gente encontra só são brancas. Para eles, goiaba rosa é totalmente assim, fora do normal. Eles nunca viram, é uma alienígena. E tem algumas frutas também super bonitas aqui, olha só.
Olha aqui, ó, a nossa goiaba branca. E essa fruta... Brazil have different color inside. In Brazil, you have this type and you have pink inside. E essa fruta aqui que chama cantaloupe, eu não sei direito, eu não conheço muito bem, eu comi pela primeira vez aqui. Parece um melão. Coloca aí nos comentários se você já viu essa fruta. Fizemos uma parada para comprar doces porque o cheiro tava me seduzindo. This is Balach Sham. Balach Sham. The dates of Sham. Sham is like Syria. And this is Sawaba' Zainab, the fingers of Zainab. Os dedos da Zena. Vou comer o dedo da Zena. I'm gonna eat the finger of Zena. Eles vendem tipo um carrinho. É tipo um carrinho mesmo. Aí eles fazem aqui, ó. As lojas de doce, as confeitarias, enfim, elas trabalham 24 horas por dia vendendo doce, porque é uma época que todo mundo compra muito doce. E também, as lojas de doce geralmente são as que têm mais decoração. Eles montaram tipo uma estrutura aqui, com desenhos em formato islâmico. E olha os doces. Geralmente também se compra uma caixa assim, dá de presente para alguém que você gosta. Mix of sweets. Tem mix aqui de vários tipos de doce. Ou assim também. E agora nós vamos comprar algumas decorações para nossa casa, que a gente ainda não decorou nada na nossa casa. E tem várias lojinhas cheias de luzes e enfeites. E a gente acabou de chegar em uma e vou mostrar para vocês o que nós vamos comprar. Nossa, tem um universo de opções. Olha que bonitinho, parece de brinquedinho. Tem pisca-pisca, tem lua, que é o símbolo que eu falei pra vocês do Ramadã. Estrelas. Lau Samat, Bicamdi. 40 باول 40. 40 تمام. أنا عايزة واحد لو سمحت. How is my Arabic? Muito advanced. Nota 10. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham conhecido um pouco mais do Ramadã e um pouco mais da rotina e de como ficam as ruas do Egito durante essa época extremamente especial para os muçulmanos. Eu já tô aqui com a minha decoração, com as minhas luzes de Ramadã e eu vou para casa fazer os meus enfeites. E durante esse mês a gente vai trazer mais conteúdo sobre o assunto. Vamos trazer mais coisas, mais curiosidades, porque isso aqui foi só um gostinho para vocês. Tem muito mais vindo por aí, então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. É isso aí, tchau, tchau!